galera do canal Oi Oi Oi! Uhul! Hoje aqui no balcão da onde eu moro, no apartamento, vamos continuar a falar sobre os pintores holandeses. Hoje é o dia de Van Gogh. E aí, pessoal, aproveitando aqui já o entardecer, vamos começar a falar sobre a vida e obra de Van Gogh. Muito bem, Van Gogh nasceu aqui na Holanda, né, no ano de 1853. Ele foi um dos pintores mais influentes, tá, do mundo, se a gente contar, mais influentes do mundo. As obras dele têm muita influência na arte moderna, né, do século XX. Então, ele foi muito importante. Embora em vida ele não tenha vendido nada, ele só foi ficar famoso depois que ele morreu, né? Acontece às vezes no mundo da música, no mundo das artes, né? Às vezes a pessoa fica mais famosa quando morre, né? E ele nasceu aqui na Holanda em 1853, porém ele morreu na França em 1890. O Van Gogh, a família do Van Gogh era uma família de classe média alta, então ele estudou tudo, né? E quando ele era jovenzinho, a família dele também já trabalhava com artes, né? Vendendo, comercializando arte, e ele foi trabalhar em Londres. Porém, assim, Van Gogh, ele sempre foi uma criança, um jovem bastante introspectivo, tímido, né? E lá em Londres, pelo que se conta, minha gata aqui fazendo bagunça. Em Londres, pelo que se conta, ele começou a desenvolver um quadro depressivo, né? Mas não se sabe se era de depressão, ou bipolaridade, ou esquizofrenia, porque os estudos de psiquiatria naquela época não eram muito desenvolvidos, né? Se hoje em dia ainda é difícil você diagnosticar doenças como depressão, como bipolaridade, como esquizofrenia, imagina naquela época, né, que todo mundo era tratado como louco e jogado num manicômio, né? Então, mas pelo que se consta, ele tinha um quadro depressivo, né? E ele trabalhou com artes lá em Londres, quando ele era mais jovem. E ele, entrando em depressão, ele parou de trabalhar com artes e resolveu se dedicar à vida missionária, né, de missionário protestante. Então ele saiu da Inglaterra, ficou um tempo na Bélgica, trabalhando como missionário, voltou a morar com os pais na Holanda, mas aí em 1886 ele foi para a França. Foi morar junto com seu irmão Theo, né, o Theo Van Gogh. Aqui na Holanda eles falam Van Gogh, né, mas a gente falou Van Gogh. Então ele foi morar com o seu irmão, o Theo Van Gogh, com quem ele se dava bem com esse irmão, né, o Theo. Luna,
Aí o Theo Van Gogh, ele morava em Paris, na França, né? Ele foi morar com o Theo e lá em Paris ele acabou ficando amigo de um outro pintor chamado Paul Gauguin. Essa época do Van Gogh, do Paul Gauguin, impressionismo, né? A época das artes, o estilo impressionista de arte, né? E, se não me engano, haviam outros pintores, né? Que tinham esse estilo impressionista. Se não me engano, ou Monet ou Monet, um deles dois, também tinha estilo impressionista. Aí depois na edição eu vou colocar aqui quem, se era Manet ou se era o Monet, que era impressionista. E o Theo era amigo também muito dos dois, e foi o Theo que deu um dinheiro pro Van Gogh, para ele, ó, inicia suas pinturas aí que eu banco para você. Beleza. Aí o Van Gogh começou a fazer as pinturas dele, tá? Aliás, do seu período de início de trabalho até a sua morte, né? O Van Gogh morreu em 1890 na França, né? Ele deixou mais de 2.000 obras, tá, gente? O cara era... ele tinha, acho que mais de 2.000 obras, e um pouco antes dele falecer, ele pintou cerca de 800. Parabéns, cara. Olha, muito esforço aí. Bom, e quais são os trabalhos que o Van Gogh tem, né? Ele fez retratos, né? Retratos são pinturas de outras pessoas. Autorretrato, que é pintura de você mesmo. Natureza morta, que é você pintar vaso com flor, é você pintar frutas num cesto. E trabalhos de paisagem, né? Que é você pintar uma paisagem que você está vendo. E fora gravuras também, né? E as pinturas dele tem muito... ele também tem uma certa influência japonesa, né? Nas pinturas dele. Bom, e essa técnica de pintura dele, ele utilizava bastante pontilhismo, né? Pontilhismo e muitas cores vibrantes, que vocês podem ver nos quadros que ele pintou, né? Ao longo de sua vida. Porém, assim, sem vender nenhum quadro, e também Van Gogh já tinha essa depressão, ele abusava do álcool, ele morava, né, junto com o irmão dele, eles brigaram, ele foi morar em outra cidade na França, e assim, passando por dificuldades financeiras, ele reatou a amizade com o irmão dele, o Theo. No Van Gogh Museum tem por volta de 600 cartas que o Van Gogh mandou para o seu irmão Theo, né? Ele trocava bastante correspondência com o irmão dele. Quando o Van Gogh cortou a orelha, foi numa briga, provavelmente briga de bar, ele brigou com o Paul Gauguin. Ele pegou a lâmina, que era... Provavelmente ou tomou a lâmina da mão do Paul Gauguin, ou ele estava com uma lâmina, ele cortou uma parte da orelha, né? Diz que foi num surto psicótico que ele teve. Ele brigou com o Paul Gauguin e cortou parte da orelha dele.
Aí, os últimos anos deles de vida foi numa cidadezinha, num vilarejo francês chamado Auvers-sur-Oise, tá? Que até nessa cidadezinha tem a casa do Van Gogh, né? Onde ele passou seus últimos 2 anos de vida. Essa casa virou um museu. Tem até o canal do Max Monteiro, tá, que eu recomendo que vocês assistam. Aquele menino cearense, super simpático, engraçadíssimo. Ele visitou essa cidade que eu citei, Auvers-sur-Oise, que fica no interior da França. E lá tem essa casa do Van Gogh, que foi transformada em museu, porém como no museu Van Gogh, lá não pode nem tirar foto, nem filmar, né? Mas vale a pena, para quem estiver visitando a França e quiser saber um pouco da história do Van Gogh, né? Tem uma parte lá da história do Van Gogh que, inclusive, Van Gogh está enterrado lá na França e, se não me engano, o irmão dele, o Theo Van Gogh, também está enterrado lá na França. Aqui uma listinha, né, das obras que o Van Gogh pintou, né? De natureza morta tem o vaso com girassóis, tá? Se chama vaso com 15 girassóis, na verdade, que tem até uma música do Baco Exu do Blues, né? Aquele rapper, ele é da Bahia, né? O nome da música é Girassóis de Van Gogh, né? Tem a outra obra de natureza morta, eu e minha inseparável listinha aqui, que eu tô lendo na listinha, lógico. Tem a obra Vaso com Lírios, tá? Essas duas de natureza morta. De paisagem tem Campo de Trigo com ciprestes. Não sei se aqui esse Campo de Trigo ele já pintou quando ele estava na França ou quando ele ainda estava na Holanda, morando com os pais, né? Não sei. Campo de Trigo com ciprestes. Noite Estrelada, que é aquele quadro bem famoso, né? Que tem as estrelas, a noite. Eu vou colocar aqui para vocês visualizarem, tá? E tem tem as outras obras dele, né? De retratos. Tem o retrato de Pere Tanguy, tem a Cortesã. Esse A Cortesã, na verdade, é uma geisha, né? Parece uma geisha, é aquela influência japonesa que eu falei, né? E tem o retrato também, que é os comedores de batata. Porque aqui na Holanda o povo come muita batata, planta-se muita batata, então tem esse famoso quadro, Comedores de Batata. E é isso, e o fim da vida dele, né? Ele passou nesse vilarejo, né, de Auvers-sur-Oise, e nos últimos dias de vida dele, o que consta é que ele se suicidou com um tiro, né? Ele atirou contra si próprio, um revólver. E só depois disso que as obras dele começaram a ganhar valor e importância, né? Tem obras dele por aí que são vendidas por milhões, e eu não falo o fato assim, 1 milhão, 2 milhões, tem obras que são vendidas por 10 milhões, 8 milhões, né? As obras de Van Gogh. Tem até uma cena no filme O Sorriso de Mona Lisa, recomendo que vocês assistam, é um filme muito legal, com a Julia Roberts, tem a Kristen Dunst, tem a Maggie Gyllenhaal, tem todo esse elenco de peso. A Julia Roberts é uma professora de artes numa escola preparatória nos anos 50, né?
é uma escola de moças, e ela cita, né, que Van Gogh pintou ao longo de sua vida, não vendeu um quadro, e hoje em dia a gente tem caixinhas onde vocês podem reproduzir as obras de Van Gogh, né? Ela faz essa citação sobre Van Gogh no filme O Sorriso de Mona Lisa. E praticamente é isso mesmo, né? Ele tem obras aí que são vendidas por milhões, né? E ele nunca viu ele morreu sem ver nenhuma, sem ver qualquer obra dele sendo vendida, né? Triste, muito triste. E assim, o sobrinho neto deles, sobrinhos, né? Resolveram mais tarde criar o Museu Van Gogh, né? Em Amsterdã. Então, boa parte dessas obras do Van Gogh estão todas lá no Museu Van Gogh em Amsterdã, né, gente? E quem puder, né, foi uma das recomendações que eu fiz, vou até colocar no card aqui, um dos vídeos que eu falo sobre atrações turísticas, eu falo sobre o Museu Van Gogh, e que um dia eu pretendo fazer uma visita lá, né, para ver essas obras, tudo, mas aí eu não vou poder nem filmar, nem tirar foto, né, é só olhar, só vou poder filmar por fora. Mas é isso, gente. Esse é um pouquinho da história sobre o Van Gogh, né? A segunda parte do vídeo sobre artistas holandeses. O próximo vídeo eu vou falar sobre a Era de Ouro da Holanda, né? Mais história vem por aí. A Era de Ouro da Holanda no século XVII. Que eu vou falar sobre, né, sobre como a Holanda se formou como nação, e todas essas coisas, né, desenvolvimento, tá certo? E é isso, curtam, compartilhem, ativem o sininho, dá like, comenta, tá bom? A gente vai trazendo aí mais conteúdo para o canal. Beijo!